Esse vídeo é a parte 4, e se você chegou até aqui, é porque essa história já te prendeu. Na universidade, eles precisam escolher um líder para criar obras de grande escala para o curso de música. Os amigos de Duan acabam o escolhendo como líder, mesmo contra sua vontade, porque isso vai demandar de 2 a 3 dias, o que significa que ele não vai poder ver o Kim durante esse tempo. Quando os dois se encontram, Duan tenta ser atencioso, porque não vai poder vê-lo por alguns dias. Ele fica grudento, querendo atenção, deixando claro que vai morrer de saudade. Kim entende a situação, porque também vai ficar ocupado nos ensaios. Quando eles começam a fazer os desenhos, Jamie dá uma escapadinha para mandar uma mensagem para o boy dele. Enquanto isso, Kim fica meio cabisbaixo, porque Duan foi puxado para outro lado e está ocupado, trabalhando com os colegas. Então meio que está sendo doloroso ter que esperar. Por outro lado, Jamie vai ver o Mars para comerem juntos. Ele admite que deu um bolo nos colegas só para vê-lo, então não quer que vejam os dois juntos, para não pensarem que são namorados. Mars age de forma provocativa, como se já fossem namorados, mas depois ele repete que não vai se apaixonar. Lá no café, um cara se aproxima e pede o Instagram de Mars, caso eles não sejam um casal. Mars responde que ele e Jamie não são um casal, mas não vai dar o seu Instagram, já cortando o barato do cara. Depois, Jamie fica praticamente se gabando por Mars não ter dado o Instagram, pensando que aquele cara talvez seja um pegador e que não serve para ele. Mars pergunta quem exatamente serviria, e se ele está com ciúmes. Jamie declara que não é ciúmes, só está sendo protetor. Essa atitude de Mars hoje só demonstra o quanto os dois estão envolvidos, indo além de serem apenas parceiros de cama. Duan começa a botar pressão em todo mundo para terminar o trabalho logo, só para poder ver o Kim o mais rápido possível. Jamie o aconselha a ir com calma, afinal, ainda faltam 2 dias e ele está se esforçando demais. Se continuar assim, vai acabar desmaiando. Duan não dá ouvidos e continua o trabalho, ele faz tudo correndo. No final do dia, enquanto todos estão exaustos, Duan continua plantado. Preocupado, Jamie liga para Kim, explicando a situação. No começo, Duan só estava dando ordens, agora está praticamente fazendo o trabalho de todo mundo, então só quer que Kim o leve para a cama, para ele descansar. Mais tarde, Duan já bebeu tanto café que o próprio corpo já não está aguentando mais. Kim finalmente aparece, já botando ordem e mostrando quem manda. Ele diz para Duan parar com o trabalho e ir comer. Lá fora, Duan explica que só queria terminar logo para poder vê-lo, só que Kim não concorda com isso e deixa claro que não fica feliz em vê-lo doente, se esforçando e passando de seus limites. Dessa vez, Kim faz questão de alimentá-lo. Duan come 2 colheradas e capota no colo dele de tanta exaustão. Mais tarde, Jamie vai até eles e pede para Kim levá-lo para casa, garantindo que vai cuidar das coisas por ele. Além disso, pede para não contar que foi ele quem pediu para Kim vir buscá-lo. Kim leva Duan para casa e cuida dele com atenção. Ele o ajuda a tomar banho, lava seu cabelo e depois seca, em um gesto cheio de carinho. Sem dizer muito, suas ações já mostram o quanto ele se importa. Depois disso, o leva até o quarto para descansar. Ao se deitarem, os dois acabam caindo juntos na cama, com Duan por cima de Kim. A proximidade repentina deixa o clima diferente, mais íntimo e silencioso. Por um instante, Kim sente o coração acelerar, batendo forte no peito, surpreso com a própria reação. Ele percebe o quão perto Duan estava, e isso o deixa sem saber exatamente como agir. Na manhã seguinte, Duan acorda ainda meio sonolento, e tentando entender o que aconteceu na noite anterior, comenta que provavelmente foi Jamie quem pediu para Kim ir buscá-lo. Kim não confirma nem nega. Em vez disso, ele diz de forma tranquila que Duan deveria ir tomar banho, porque pretende levá-lo a um lugar naquele dia. A forma como fala é simples, acaba despertando a curiosidade de Duan, e deixando claro que Kim já tem algo planejado. Duan nem desconfia de nada o caminho inteiro, mas hoje ele vai conhecer os pais de Kim. Por causa disso, ele fica em um desespero tremendo, por não ter se preparado para isso e nem ter comprado um presente. Kim explica que os seus pais voltaram do exterior e hoje estão de folga, por isso, quer apenas que Duan os conheça. Lá dentro, quando conhece a mãe de Kim, Duan fica eufórico, chamando ela de mãe. Além disso, vai comer a comida que o próprio pai de Kim preparou. Antes disso, Kim pontua à mãe que o Duan não come comida chinesa. Aí ela revela que ele já falou isso nas ligações várias vezes, deixando o filho constrangido. Durante a refeição, o clima é de tensão. Kim é bem fechado com os pais. Mesmo assim, eles tentam deixar o momento mais descontraído, ainda mais com a presença de Duan, que é uma pessoa engraçada.
Depois, o pai informa que na semana que vem, vai fazer uma viagem para São Francisco junto com a mãe de Kim. Kim meio que já está acostumado com a ausência dos pais, porque eles vivem viajando. Eles também percebem o cuidado que Doan tem com o filho, então ficam tranquilos em relação a isso. Hoje eles vão assistir a um filme no cinema e gostariam que Doan passasse a noite lá com o Kim. Doan fica bem surpreso com a confiança que os pais de Kim têm nele. Mais tarde, o pai pede para Kim dar uma olhada no violão, com a desculpa de que está desafinado, mas é só para passar um tempo com o filho mesmo. Durante a conversa, o pai expressa sua satisfação em relação a Doan. Está feliz que Kim tenha se aberto com ele e tem alguém como Doan em sua vida. Kim, que não estende a conversa, diz que o violão está em perfeito estado e sai. É aí que ele ouve a conversa da mãe com o Doan. Ela diz que o filho é quieto e não é muito bom com as palavras, por isso ele precisa ser paciente. Doan, que já o conhece, confirma. Kim pode parecer rígido, mas na verdade ele é bem fofo e lhe dá paz. A mãe explica que o fato de Kim ser rígido provavelmente deve ser por causa deles. Naquela época, eles o trataram mal. Por isso acredita que seja essa a razão de ele não querer ficar em casa com eles. Ela achou que Kim não lembraria dessas coisas, mas admite que isso é inesquecível para todos. Mesmo assim, nunca mais tocaram no assunto com ele. Ela confessa que Kim passou por muita coisa. Mesmo assim, ele é forte e às vezes, gostaria de ser metade do que ele é. Mas hoje o viu sorrindo, talvez seja por causa de Doan, então quer que ele cuide dele. Doan deixa claro que será um prazer. Enquanto isso, Kim fica reflexivo com tudo que ouviu. Mais tarde, os pais saem para um encontro romântico, deixando os dois a sós. Kim nem precisa dizer uma palavra. Doan dá logo um abraço, demonstrando o quanto o entende. Depois, ele fala o quanto os pais de Kim são legais. Kim declara que tudo ficou melhor depois que ele chegou. Doan fica tão animado que joga uma ideia bem provocadora, ir ao quarto dele, e parte disso é para perguntar, de uma vez por todas, se Kim aceita ser o namorado dele. Lá pede para ele tocar piano. Kim começa a tocar de forma simples com notas mais lentas e aos poucos vai ganhando o ritmo. Doan fica olhando focado sem interromper. Quando a música termina, o ambiente fica em silêncio por alguns segundos. Doan não fala nada na hora, mas a forma como ele olha mostra que aquilo tem mais significado do que parece. E aí ele começa dizendo que se não perguntar agora provavelmente vai enlouquecer. Kim já imagina o que seja e espera o momento exato para perguntar também se Doan quer ser o namorado dele. Eles fazem a pergunta juntos. Doan declara que está tão emocionado que está com vontade de chorar e que se isso for um sonho, ele não quer acordar nunca. Já Kim confessa que nem confia em si mesmo. Mas Doan o fez confiar o seu coração a ele. Depois disso, os dois se beijam, deixando claro que agora não há mais dúvida. O que antes estava indefinido agora fica claro. Os dois assumem o que sentem e oficializam o namoro ali mesmo. Em seguida, Kim confessa que Doan provavelmente não sabe, mas eles já se encontraram antes. Kim já o viu várias vezes e se lembra dele porque seu jeito o irritava. O que não significa que já gostava dele naquela época. Por isso, quer agradecer por Doan tê-lo conquistado. Os dois fazem um voto romântico ali, dizendo que vão cuidar um do outro e que para Doan, sempre vai ser o Kim, e para Kim, sempre vai ser o Doan. Depois dessa declaração, é claro que eles não ficam só no beijo. Antes de fazer qualquer coisa, Doan pergunta se pode mesmo fazer isso. Porque não quer fazer nada contra a vontade de Kim, e quando tem a confirmação, ele demonstra o quanto queria aquilo há muito tempo. Mas até mesmo nesse momento ele se preocupa com o amado, perguntando se ele aguenta. Kim nem precisa responder, apenas pede para ele o beijar, confirmando que não só aguenta como deseja aquilo tanto quanto. E ele não fica atrás, Kim quer ter a certeza de que Doan vai fazer o impossível para lidar com ele. Depois de ficarem juntos pela primeira vez, Doan fica ainda mais apaixonado. Ele lamenta não ter conhecido Kim no ensino médio, porque caso tivesse conhecido, teria dado em cima dele naquela época, mas agora está grato por Kim tê-lo escolhido e a partir de agora vai amá-lo ainda mais. No dia seguinte, eles se arrumam para ir à universidade. Doan veste a roupa de Kim e até usam o mesmo perfume. Kim também tira uma selfie deles e posta no Instagram, e ainda escreve "Sou todo seu", para mostrar que agora assumiu o compromisso. Quando Doan olha a postagem, fica todo emocionado, tentando esconder o rosto para não demonstrar fraqueza. Para não deixar nenhuma dúvida, Doan mostra que não está apenas vestindo a roupa de Kim, como também são namorados agora. Ele ainda leva o namorado para a aula e quando o professor questiona a presença de Kim ali na sala, Doan diz que apenas trouxe sua fonte de inspiração, assim como o professor pediu.
Agora, os amigos de Duan sentem que ficaram de escanteio, porque Duan não tem mais tempo para eles, mas decidem não aceitar e começam a zoar o próprio amigo, estragando o momento dele com o namorado se metendo no meio deles. Enquanto Duan e Kim vão ao restaurante comer camarão frito com arroz, os amigos se autoconvidam para ir também. Lá, até os amigos de Kim aparecem, e a reunião se transforma praticamente em uma competição, na qual os amigos de Kim falam sobre o quanto Duan é sortudo por estar namorando com ele, e os amigos de Duan expressam o quanto Kim é sortudo, já que Duan fez tudo por ele. Pai e Jamie ficam sem argumentos quando o próprio Duan admite que Kim é o melhor. Mais tarde, ele entrega de presente uma câmera analógica rara, super cara, a qual Kim desejava comprar há algum tempo. Já imaginando o valor do aparelho, Kim exige que ele a venda de volta. Duan insiste para que ele fique com ela, já que é o primeiro presente do relacionamento deles. Além disso, pretende entregar um presente mensal todo dia 16 para celebrar quando começaram a namorar. Mesmo assim, Kim nega ficar com o presente. Ele acredita que não há necessidade de receber presente todo mês, além disso, não pode aceitar um presente tão caro. Por isso quer que ele devolva e peça reembolso. Os amigos de Duan também acham que Kim tem razão. Duan não é rico e mesmo assim, quer dar um presente de um valor absurdo. Só que Jamie pega bem pesado nas palavras e até chega a chamar Duan de burro por querer dar um passo maior do que a perna. Duan fica bem sentido e acaba dizendo coisas sem pensar, afirmando que Jamie nunca teve um relacionamento, por isso não entende o que é ter um. Pai acredita que Duan pegou pesado e acabou descontando sua frustração no seu amigo. Jamie só queria ajudar. Sempre que Duan quer algo, ele dá um jeito de conseguir, mas quando Jamie o alerta por consideração, é assim que ele o trata. Kim também está bem distraído no ensaio. Ele recebe uma ligação de Jamie, agradecendo por ele não ter aceitado o presente caro de Duan. Ele é teimoso e não escuta. Quanto mais falava, mais irritado ele ficava. Duan acha que dar coisas caras é demonstração de carinho, mas acredita que ele deve estar indo vender a câmera nesse momento. Kim decide abandonar o ensaio para ir atrás dele, na tentativa de vender a câmera juntos. Quando os dois se encontram, ele sente como se tivesse feito algo de errado e pede para Duan expressar tudo o que está sentindo em relação a ele. Duan admite que tudo o que está fazendo é para provar o quanto gosta dele e o ama, só que Kim pergunta se o que ele está fazendo é por pena, já que ouviu a conversa que ele teve com a mãe dele. Duan admite que sim, tem pena, mas parte disso é porque o ama. Kim vai até eles e pede para Duan se afastar de Kim por enquanto, porque ele não está conseguindo se concentrar nos ensaios e isso pode afetar as notas também. Duan é totalmente compreensível. Ele garante que não vai incomodá-lo durante os ensaios e vai embora, só que diferente dele, Kim não reage da melhor forma. Ele questiona porque o amigo disse isso para Duan. O amigo expressa o quanto entende que eles se amam, mas Kim também precisa focar na sua parte. Tong também comenta sobre a falta de foco do amigo. Kim entende a situação, mas acredita que eles não devem falar essas coisas para Duan. É ele quem deve assumir a responsabilidade. Se forem dizer algo, tem que dizer isso para ele. Depois admite que houve alguns mal-entendidos entre ele e Duan e vai resolver isso. Quanto à falta de foco, ele pede desculpas e os três se entendem. Enquanto isso, Jamie desabafa com o Mars e depois de contar o que aconteceu, acredita que foi grosso com ele. Ele diz que Duan é como um irmão e se sente bem perto dele. Mars o aconselha a falar com ele com calma. Se quer pedir desculpas, vá e faça isso. Duan finalmente volta para sua própria casa. Faz tanto tempo que ele não volta que o lugar precisa de uma faxina. Depois de dar uma geral no ambiente, ele recebe uma chamada de vídeo dos amigos e já imagina que o motivo disso é que Jamie talvez queira se desculpar. Jamie admite que ele o conhece tão bem, e diz que é isso mesmo. Ele pede desculpas pelas coisas que disse, não quis ser duro, sua intenção era fazer o bem. Duan também pede desculpas e admite que entendeu o que ele e Kim quiseram dizer. Depois diz eu te amo. Tanto para pai quanto para Jamie, os dois amigos do coração dele. Em seguida, o celular de Duan toca novamente, mas, dessa vez, é Kim. Enquanto isso, Mas provoca o Jamie usando shorts curtos, porque sabe que ele adora suas pernas brancas. Jamie fica tão animado que quer agarrar o cara antes do jantar. Enquanto Duan fica se segurando para não ligar para Kim, desejando se manter firme para não atrapalhar o ensaio. Kim liga novamente e informa que está na frente da porta de sua casa. Duan envia a senha por mensagem. Kim digita os números e acha fofo que a senha é sua data de nascimento. Ele entra e encontra a câmera que ainda não foi vendida.
Quando Duan volta para casa, Kim dá uma solução para isso. Já que Duan ainda não vendeu, ele propõe dividir o valor, assim, vai ser o primeiro presente que ambos compraram juntos. Depois de fazer o pagamento da sua parte, deixa claro que se Duan quiser presenteá-lo, não precisa dar coisas caras nem compensar sua família. O faz lembrar de quando Duan tentava conquistá-lo, da caixa de chocolate que tinha feito para ele, algo simples, mas que já tem um encanto capaz de alegrar quem recebe. Depois de fazer a cabeça dura entender, Kim pede para finalmente trocarem os lines, já que seria estranho um casal ainda não ter feito isso. Depois, declara que sem o Duan, seu quarto parece estranho. Ele provoca perguntando se agora Kim está viciado nele. Kim responde na maior naturalidade que sim, e que Duan não atendeu suas ligações nem retornou. Aí o rapaz tenta explicar seus motivos e que, além disso, não queria atrapalhar o ensaio de jazz. Kim admite que ficou distraído porque ficou preocupado com o namorado. Em seguida, pede para ele não sumir de novo, pois está acostumado a receber mensagens no Instagram. Além disso, achou fofo que a senha da porta é justamente sua data de nascimento. Mais tarde, os dois vão beber cerveja no quintal de casa. Duan dá um aviso para Kim tomar cuidado, pois vai devorá-lo assim que ele estiver bêbado. Kim acredita que Duan é quem deveria tomar cuidado e depois entrega uma lembrancinha com pingente de cachorro porque lembrou dele assim que viu. Kim também usa o violão e dá uma palhinha, deixando o coração de Duan quentinho. Em seguida, ele fala de quando estava na casa de Kim. Quando chegou lá, tentou ser o mais educado possível, mas falou demais, porém pelo menos se tornaram namorados lá, criando novas memórias por cima disso. Duan acaba tocando em um ponto sensível de Kim. Ele fica em silêncio e apenas se afasta, mas então decide contar algo que nunca contou a ninguém. Sempre foi quieto e se recusa a falar com quem não tem intimidade, e há um motivo por trás disso. Ele era apenas uma criança comum, falava como as outras. Era tão curioso quanto as outras crianças. A única pessoa a quem podia perguntar algo era a babá. Seus pais não estavam lá por ele. A cena mostra o quanto Kim era maltratado, privado até de chorar, ameaçado a engolir terra caso não parasse. Com os pais ausentes, Kim tinha que ficar com a babá por muito tempo, sendo ameaçado constantemente caso dissesse alguma coisa. Dessa forma, os pais não tinham ideia de quem ele era e do que teve que passar. Eles sabiam que ele não estava normal, por isso levaram a um psiquiatra. Foi justamente durante essa consulta que descobriram que o filho estava sofrendo maus tratos. Através das câmeras de segurança que filmaram todo o comportamento da babá com a criança. Quando pediram para ela arrumar as coisas e ir embora, a babá poderia simplesmente aceitar, mas ela, além de tudo, achava certo a maneira como agia, dizendo na cara deles que o filho deles era um pirralho, olha só. Além disso, disse que até um cachorro ama seus filhotes mais do que eles amam o filho e que por causa dessa ausência, Kim com certeza cresceria com problemas. Que essa forma como ele é deixado sozinho é como se fosse um órfão. Os dois ficam ainda mais bravos porque parte disso é verdade. Eles são pais ausentes que vivem trabalhando, embora parte disso seja para garantir o futuro de Kim, pagando uma boa educação. Kim, ouvindo tudo do quarto, tudo o que ele queria era um abraço dos pais, que lhe desse carinho como uma família faria, mas nunca teve nada disso. Eles demitiram a babá e fingiram que nada aconteceu. Duan tenta dar um conselho, mesmo sem saber se vai realmente funcionar. Com cuidado, ele pede para Kim tentar soltar a mão do seu eu mais jovem, aquela parte dele que ainda está presa no passado, e em vez disso segurar a dele. Duan garante que a partir daquele momento ele vai cuidar disso. Kim hesita, mas, aos poucos, aceita. Em um gesto simbólico e cheio de emoção, ele se despede de si mesmo quando criança, deixando para trás os traumas que carregou por tantos anos por causa da babá e da ausência dos pais. É como se ele finalmente permitisse que aquela dor ficasse no passado. Duan então segura a mão de Kim com firmeza e promete que vai permanecer ao lado dele, não importa o que aconteça. E mesmo sendo conhecido por seu jeito brincalhão e sempre fazendo piadas, naquele momento ele mostra um lado completamente diferente, sério, presente e confiável. Isso faz com que Kim se sinta, pela primeira vez em muito tempo, realmente seguro ao lado de alguém. Curta e comenta para a parte final.